Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Shalom, shalom. Então, vamos começar mais um culto, né? Em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos, vocês que vão assistir gravado. Então, vamos orar. Vamos começar o nosso culto, nós já louvamos ao Senhor, então nós vamos começar o nosso culto louvando. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus, eu quero apresentar, Pai, todas as pessoas, Pai, todas as pessoas que estão aqui, para ouvir a tua palavra, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar. Quero te pedir que os anjos do Senhor estejam aqui conosco, em nome de Jesus. Quero te pedir que o Senhor venha guardar as nossas casas, as nossas famílias. Que o Senhor venha repreender, Pai, toda a resistência do inimigo, porque nós vamos ouvir e ministrar a tua palavra, Pai. Então, eu quero deixar repreendido, eu quero repreender toda e qualquer resistência de Satanás, seus demônios, em nome de Jesus. Mas eu te peço que o Senhor venha abrir o entendimento, Pai. Abra o entendimento, Pai, em nome de Jesus, de todos que estão aqui. Eu quero abençoar, Pai, todos os meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos ler uma palavra, em nome de Jesus. Eu quero ler para vocês a palavra que está em Salmos 37. Salmos 37, a partir do versículo 1, que diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Até aqui. Essa palavra é maravilhosa, é uma palavra de confiança, né? Uma palavra que nós precisamos realmente fazer o bem, confiar no Senhor e aguardar que a seu tempo ele fará todas as coisas, em nome de Jesus, né? Então, agora, pessoal, nós vamos entrar na nossa ministração. Hoje nós vamos falar a respeito do Rosh Hodesh de Sivan, porque como é terça-feira, então, se eu falar dessa palavra semana que vem, ela já vai ficar desatualizada, né? Então, eu vou falar para vocês hoje, em nome de Jesus. Então, na terça-feira, às 18 horas, se abre o portal de Rosh Hodesh. Então, nós vamos entrar no terceiro mês bíblico, né? Nós vamos entrar no terceiro mês bíblico, que esse mês é chamado Sivan. E o que é o Rosh Hodesh? O que é o Rosh Hodesh? Eu vou falar porque eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo, né, pela primeira vez, sempre tem gente nova. Então, se você já sabe o que é, então, glória a Deus, você já está apto para começar a ensinar. O Rosh Hodesh, literalmente, significa cabeça do mês, que é o primeiro dia do mês bíblico, ok? Então, todo Rosh Hodesh é comemorado uma festa menor chamada Festa da Lua Nova. Todo mês, no primeiro dia do mês bíblico, é comemorada uma festa menor chamada Festa da Lua Nova e nós chamamos de Rosh Hodesh, ok? Isso é muito importante, isso é muito relevante para quem segue o calendário bíblico. Por quê? Porque nesse dia abre-se um portal de bênção e um portal de renovo, ok? E também é o período, né, de entregar as nossas primícias, conforme está escrito em Números 10:10, que está escrito assim: da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses,
Também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, quando você entra nesse portal profético, né, e entrega suas primícias, você consagra o seu dinheiro, né, e o seu mês ao Senhor. Então, aqui agora, eu quero trazer alguns pontos muito importantes. Eu quero trazer alguns pontos, alguns fatos proféticos sobre o mês de Sivan, que eu acho que é importante você saber, tá? Perdão. Então, primeiro, o mês de Sivan é o último mês da estação espiritual da primavera, tá? Então, a partir do mês que vem, a partir do próximo mês, nós entraremos numa outra estação espiritual. Nós vamos entrar, né? A próxima estação é o verão espiritual. Então, Sivan é o último mês da estação da primavera espiritual, ou seja, é o último mês, né, da estação da guerra, da estação onde nós precisamos conquistar, né? A guerra fala de conquista, né? Então, esse é o último mês da estação da primavera, né, para poder alargar as tendas, para poder iniciar projetos. Então, tudo que diz respeito, né, a crescer, você tem ainda esse mês de Sivan para poder se programar, certo? Segundo, é o mês da celebração da segunda grande festa bíblica, que é Shavuot, né? Ou também festa das semanas ou Pentecostes. Então, nós vamos ter a segunda grande festa, que vai iniciar no começo do mês de junho, e que eu já falei um pouquinho dela, tá? Então, acontece no mês de Sivan. Shavuot, que é a segunda grande festa bíblica, acontece no mês de Sivan. Terceiro, o mês de Sivan é o mês da revelação. Por quê? Porque foi quando a Torá foi outorgada no Monte Sinai, ok? Então, a palavra fala de revelação, né? Então, é o mês da revelação. Quarto, Sivan é mencionado pela primeira vez no livro de Esther, quando um novo decreto foi escrito por Mardoqueu, dando aos judeus a oportunidade de se defenderem do inimigo. Esse texto está escrito em Esther 8, 9, ok? Então, é muito importante, né, a gente ter esse histórico, né? Então, o mês de Sivan é um mês onde foi escrito todos aqueles decretos, porque eles precisavam entregar para 180 províncias, né, para dar tempo dos judeus se defenderem, ok? Mais um ponto profético do mês de Sivan. Sivan é o mês da colheita do trigo, e o trigo fala de abundância financeira, tá? O trigo produz entre 450 a 1.600 grãos por cada semente plantada, ok? Então, isso é muito forte, muito poderoso. Então, esse mês é um mês de colheita, né? Colheita fala de abundância. Então, o sexto ponto profético é que a letra hebraica desse mês é o Zain, né, que é a sétima letra do Aleph Beit, né, do alfabeto hebraico, e significa cumprimento de um ciclo e o início de um novo tempo de frutificação, ok? Então, o formato da letra Zain é uma coroa e uma espada, né? A coroa fala da glória de Deus, enquanto a espada é uma arma que nos permite derrotar o inimigo. Quando você lê em Efésios 6:17, nos fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a nossa espada espiritual, que nos permite enfrentar e destruir o inimigo. Então, tem tudo a ver com esse tempo, ok? Tem tudo a ver com esse tempo. Pessoal, eu vou pedir para todos, para vocês ficarem de olho no microfone de vocês, está dando um pouco de microfonia. Fecha o microfone, quem está com o microfone aberto, por favor. Então, o sétimo fato profético do mês de Sivan
é a unção da tribo de Zebulon, né? Então, é essa unção da tribo de Zebulon que está sobre o mês de Sivan. E Zebulon começa com a letra Zain, ou seja, né, a gente começa a perceber que em Deus tudo se conecta, né? Em Deus tudo se conecta. Então, Zebulon, ele traz governo, né? Zebulon significa exaltado, excelente, é um presente de Deus, né? É um mês que o Senhor vai liberar presentes, certo? Então, Zebulon é considerado um homem de negócios, né? Era a tribo de Zebulon que sustentava o ministério de Sacar, ok? Então, Zebulon, ele tem a unção de ativar as finanças, certo? Então, nesse tempo também, né, até agora eu falei de muitos pontos proféticos, assim, que vão trazer bênção, né? Se você está seguindo o calendário, se você tem buscado isso, é um mês, né, que traz muita bênção. Mas nós também temos que tomar cuidado com aquilo que rouba as bênçãos, né? Porque o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, e ele literalmente ele quer fazer de tudo para que os filhos de Deus não recebam as bênçãos, né, do Pai. Então, nesse tempo, nós temos que tomar muito cuidado com o pecado de Lashon Hara, ok? Lashon Hara é um termo em hebraico que significa má língua ou língua maldizente. Então, fazer Lashon Hara significa fazer fofoca ou falar mal de outra pessoa, né? Às vezes até você nem está, às vezes, falando mal, mas se você está falando alguma coisa e a pessoa não está presente, né? Então, isso já é um problema, ok? Então, precisa tomar cuidado com isso. Esse pecado, ele marcou a trajetória dos israelitas a caminho da terra prometida e trouxe um deserto de 40 anos para eles, né? Na verdade, a Lashon Hará, ela começou quando o Senhor mandou os 12 espias para poder ver, né, para poder sondar a terra, e, na verdade, eles voltaram falando o quê? Só coisas negativas, só coisas ruins, né? O único que não teve essa postura foi Caleb, né? E depois, então, foi o único que herdou a terra prometida, Josué e Caleb. Então, isso é muito sério, né? Então, nós precisamos vigiar muito aquilo que sai da nossa boca, ok? Depois, então, a gente tem outros exemplos, né? A gente tem a Miriam, né? Que ela falou mal de Moisés, seu irmão, e ela ficou leprosa, né? Tem também o fato de Corá, que ele se juntou a um grupo de pessoas, né? Incluindo alguns líderes influentes, que se opuseram, né, à liderança de Moisés e Arão. Eles começaram a questionar, né, a autoridade divina de Moisés, e eles criticaram, né, a posição de Moisés enquanto líder. Ou seja, Moisés ele estava ali naquela posição porque ele tinha sido escolhido por Deus. Então, por conta disso, por conta tudo começou com a Lashon Hará, né, a língua maldizente. E o que aconteceu? A terra engoliu ele. Então, ou seja, a terra o engoliu, para vocês verem como que isso é forte. Então, tem que tomar cuidado com isso. E também, a unção de Zebulon, ela vai confrontar o trono de Atena, né? Então, nos signos do zodíaco, né? Então, esse é o mês, né, que eles chamam de signo de Gêmeos, mas quem está por trás, né, desse signo do zodíaco é o trono de Atena, né? Então, é muito o ataque, né, desse trono é na mente, ok? Então, Atena, ela traz um ataque na mente, trazendo ansiedade, trazendo medo, trazendo confusão mental, trazendo dúvidas, ok? Então, e olha só, né, como que as coisas também vão se conectando. Esse signo, que eles chamam de signo de Gêmeos, faz menção aos gêmeos Castor e Pólux, né, que eram dois irmãos gêmeos
dentro da mitologia grega. E no sincretismo religioso, né, é representado por Cosme e Damião, ok? E depois também tem esse sincretismo nas religiões de matriz africana, mas quando fala Cosme e Damião, você sabe, né, quem são, por quê? Porque a idolatria traz, né, esses nomes, esses como se fossem santos, né? Mas nós sabemos que, né, são demônios e que tem influência maligna por trás de tudo isso. Então, precisa ficar bem ligado, né, bem esperto nessas frequências. Por quê? Porque essas frequências que vêm desses tronos malignos, elas vêm justamente para roubar os despojos da primavera, né? Porque o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a estação da primavera é uma estação de guerra, é uma estação de conquista? Então, toda guerra, né, a palavra de Deus promete, quando você entra numa guerra, você sai com os despojos, você sai, né, ou seja, você não sai de mãos vazias, né? Quando você entra para guerrear, você traz os despojos com você, ok? Então, cuidado, porque essas frequências do mal, elas vêm para roubar os despojos da primavera, né? Trazendo revolta, confusão mental, né? Por quê? Porque quando chegar na próxima estação, que é o verão espiritual, Lilith, ele tem direito sobre o sangue da pessoa, porque Lilith trabalha na genética, ok? Então, tem que ficar esperto com tudo isso. E uma outra coisa também, tem que tomar muito cuidado nesse mês com o ânimo dobre, com a mente dividida, ok? Então, fica atento a essas frequências, para que você, então, mergulhe no Senhor, para que você tenha humildade, para que você venha realmente buscar as coisas que vêm do alto, porque é um mês profético, é um mês, né, que tem uma grande festa. Na verdade, a gente comemora, né, no Antigo Testamento a outorga da Torá, e no Novo Testamento nós comemoramos exatamente no mesmo período, nós comemoramos a festa de Pentecostes. Então, Pentecostes fala, né, de um momento onde o Espírito, ele desce, né, o Espírito, ele vem para poder trazer os dons, né, para poder, enfim, trazer o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, é um momento muito profético. Então, cuidado, que o inimigo ele faz de tudo para poder roubar isso. Mas não permita, não permita. Então, é um tempo muito importante, e onde nós precisamos ter humildade, porque a humildade, ela é algo, quando você tem humildade para entender que você precisa aprender mais, que você precisa ler mais a palavra, né? Que por mais que você tenha anos aí a fio de igreja, né? Nós sempre temos que buscar mais, nós sempre temos que aprender mais, né? E temos que aprender de onde? Da palavra. Temos que aprender daquele que é o único que tem tudo nas mãos. É o único que tem todas as respostas, né? Então, quando nós adquirimos, quando nós, enfim, agimos com essa humildade, então o Senhor, ele derrama conhecimento, ele derrama revelação sobre nós. Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque quando você acha que sabe, quando você acha que sabe muita coisa, entra um orgulho, e num coração que sabe tudo, impede, né? Ou seja, impede que o Senhor venha e derrube mais, né? Impede que o Senhor venha e faça mais. Então, quando você tem um coração ensinável, quando você tem um coração que você sabe que você pode aprender mais, né? E quando você se coloca nessa posição de humildade, de pequenez, então o Senhor vem e ele te enche. Então, né, nesse mês de Sivan, que nós possamos, em nome de Jesus, ter esse coração ensinável, ter esse coração humilde, né, reconhecendo que nós precisamos do Senhor. É um mês muito profético, e eu creio em nome de Jesus, né, ou seja, Shavuot, ela vem, nessa festa, vem para completar aquilo que a gente começou a plantar em Nisan, né, em Peça. Então, é uma sequência, e assim, é algo muito forte o que Deus faz quando você entra para poder cumprir os tempos e as estações. É um assunto complexo, então, assim,
Às vezes tem muitas pessoas que levam tempo para poder entender, para poder discernir. Comigo também foi assim, né? Estudei, muitas vezes, às vezes eu não entendia direito, voltava, né? Às vezes, até hoje, claro, eu procuro, né, aprender mais, mas quando você entende, digamos assim, o principal, né? Porque os detalhes o Senhor vai acrescentando, mas quando você entende o principal e quando você começa a se mover nesses tempos, o Senhor ele começa a derramar as bênçãos dele, né? E é impressionante que a nossa vida não tem como permanecer da mesma forma, né? Porque quando você cumpre o princípio, você adquire o favor do Senhor, né? E isso realmente faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu vou, depois de Shavuot, a gente vai fazer o culto, né? Que eu tenho prometido para vocês, que vai ser um culto só de testemunhos. E assim que passar Shavuot, a gente já combina. E vai ser, tem muitas pessoas com muitos testemunhos, né? Na verdade, também tenho muitos testemunhos, e os meus testemunhos que eu vou contar são testemunhos que eu comecei a viver depois que eu entrei nesse tempo profético. Amém? Então, vamos ceiar, pessoal? Vamos ceiar? Então, eu vou ler aqui para vocês um texto. Então, vamos ler Mateus 26, de 26 a 29, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Então, nessa fé, mediante essa palavra, né? Então, eu quero apresentar o meu pão e também o pão de vocês, consagrando ao Senhor, declarando que esse pão deixa de ser um pão comum e passa a representar o corpo de Cristo, dilacerado por mim e por você. E da mesma forma, nós queremos apresentar o suco de uva, né? Que deixa de ser, eu quero consagrar o meu e o de vocês, e a partir desse momento deixa de ser um suco de uva comum e passa a representar o sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Então, enquanto igreja do Senhor aqui na terra, todos nós vamos comer do pão. E juntos vamos tomar do suco de uva. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu vou liberar a bênção apostólica para aqueles que estão assistindo gravado e depois para os que estão ao vivo, né? Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi ministrado, eu vou te responder. Então, em 2 Coríntios 13, diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe vocês que estão assistindo gravados, um beijo no coração de vocês e até a próxima ministração, até o próximo culto.